Atenção, emissoras componentes da Rede Nacional de Rádio e Televisão para o top de 5 segundos. Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Senhores líderes do Governo no Senado e na Câmara, Senhores Ministros de Estado, Senhores jornalistas, Senhoras e Senhores, moços e moças. Os homens são construídos pela vontade, e essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo, em sua necessária aspiração à eternidade. A vontade, mais do que o vento, e mais do que as volúveis correntes marinhas, trouxe as caravelas a esta terra, para em seguida abrir o caminho nos sertões, empurrar a linha de Tordesilhas até a muralha ocidental da cordilheira e edificar a mais importante das sociedades ao sul do Equador. A esta vontade, tão poderosa, tem faltado ao longo dos séculos, e mais ainda, ao longo deste século, outra e indispensável virtude, a virtude da justiça. Desprovidos do espírito de justiça, os homens podem ser individualmente prósperos, mas não fazem ricas as nações. Desprovida de justiça, de que deve ser o instrumento prático, ao dar equidade de valor ao trabalho e aos bens, a moeda perde o respeito dos homens, e longe de servir aos povos, corrompe a sociedade, desfaz os valores morais, destroça a esperança e enfraquece a vontade. Com a chegada do real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. É a inflação que tem cobrado dos mais pobres, daqueles que não têm como se proteger, o mais pesado de todos os impostos, o imposto da inflação. Porque são os mais pobres, os trabalhadores mais humildes, a grande maioria do nosso povo, os que veem o seu salário ser corroído impiedosamente, logo após o 1º dia do pagamento. São eles que sentem, mais de perto, os efeitos de um mercado de trabalho que não acompanha o crescimento da nossa população, nem as suas expectativas de uma vida melhor, porque faltam os investimentos produtivos que a inflação canaliza para a especulação. Ética e responsabilidade, transparência e diálogo são as qualidades que marcam os atos praticados em uma democracia. São essas qualidades que inspiraram o Plano Real desde a sua criação. E são elas que assegurarão o seu êxito, porque fizeram com que o plano fosse conhecido e discutido amplamente pela sociedade, pelo Congresso Nacional, pelos agentes econômicos, pelo cidadão. Mais de uma vez eu vim a público para expressar sentimentos e inquietações do homem e do povo, daqueles que, na sua busca de justiça e proteção,
se voltam para o presidente da República, como depositário das suas esperanças. Fui, por vezes, incompreendido ao fazer isso, mas esse é um dever indeclinável do governante. Sei que agora eu interpreto um sentimento de confiança da maioria dos brasileiros, de esperança poucas vezes tão próximas de se realizar. Essa confiança deve ser a principal motivação para que o governo continue inteiramente empenhado no êxito do Plano Real. Porque essa confiança é o que está mobilizando cada cidadão que deseja o sucesso do plano. E eu não tenho dúvida de que eles são maioria, uma maioria que cresce e participa, que faz a história do novo tempo que está começando. Senhores presidentes das Casas Legislativas, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores líderes, senhores ministros, senhoras e senhores, moços e moças. O empenho do governo no êxito do plano de estabilização monetária não se limitará a declarações e aos atos gerais da administração financeira. Para que a moeda seja preservada, empregaremos todos os recursos constitucionais de que dispomos. O governo não aceitará e nem permitirá que interesses particulares, nem sempre legítimos, se sobreponham aos superiores direitos da coletividade. O governo sabe que poderá contar com a maioria dos empresários brasileiros, que, não tendo mais que acrescentar aos seus preços os elevados custos financeiros, poderão trabalhar com tranquilidade e contribuir decisivamente para o fim definitivo da inflação. De nada nos adiantará moeda estável se a sua estabilidade estiver fundada na recessão econômica. O nosso objetivo é o do desenvolvimento em bases seguras, com a criação de empregos remunerados com justiça, de tal maneira que todos os brasileiros se orgulhem do Brasil e se disponham a defender a sua soberania. Repito-lhes que o real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças que a inflação agrava e disposto a fazer a pátria com a qual sonharam os nossos antepassados. Só o povo, com a sua vigilância e seu empenho ético, poderá assegurar-lhe êxito permanente. A grandeza dessa conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. Trata-se de um esforço de toda a nação, que coube ao presidente da República coordenar e administrar, a fim de, no cumprimento impostergável dever, deixar a seu sucessor, quem quer que seja o escolhido, moeda sólida, capaz de promover o desenvolvimento sem faltar à justiça. Estou certo de que, desta minha fé, comungam todos os senhores e todos os cidadãos brasileiros de boa vontade. Muito obrigado. Eu passo a assinar nesse instante a medida provisória de 30 de junho de 1994. O ministro da Fazenda primeiro. Leva para cada um, depois encerra a reunião. Obrigado, senhor.